Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Para comemorar essa data tão importante, a Lagoa FM e Lagoa TV irão sortear um salário mínimo para você, amigo trabalhador. Então, corre preencher o seu cupom em uma das empresas parceiras e boa sorte. Apoio. Loja Dress, com muitas novidades para apresentar para você. Cores, texturas, modelagens, materiais e estampas. Cada detalhe dessa coleção, uma ideia original e autêntica. Carregando todo o DNA da Loja Dress. Casa do Piloto, oficina especializada em motores, injeção eletrônica, suspensão e mecânica geral de motos, além de acessórios para motos on-off-road, nacionais importadas, capacetes, pneus Borilli e Pirelli, baterias Pioneiro e peças das melhores marcas. Rua Antônio Hoffman de Melo, próximo aos Bombeiros. Casa do Piloto, fone 996744905. Anjos Emergências Médicas, com planos empresariais e planos familiares. Possui uma equipe técnica qualificada com atendimento 24 horas. Entre em contato com Anjos Emergências Médicas pelos fones 999400937 ou 996423956 e confira os nossos pacotes. House Beer, serve todos os dias marmitas com vários valores que cabem no seu bolso. E à noite, o melhor lanche da cidade. Siga House Beer nas redes sociais e saiba das novidades da semana. Tele pelo fone 99995-1061. E Nova Kids, onde a festa do seu baixinho está garantida, com dezenas de brinquedos infláveis. Possui painel e toda a decoração para o aniversário. Ligue agora mesmo, reservando seu horário pelos fones 99642-6372 ou 99965-4254. Planeta Real, são 3 lojas para melhor atender, na Avenida Presidente Vargas, na Benjamin Constante e na André da Rocha. Fones 3358-8453-6056 e no 1595. Cantina Macari, os melhores vinhos da região. Sábados e domingos, frango assado, os mais deliciosos temperos, sal rosa do Himalaia, pimenta e muitos outros. Sementes de chia, uva passa, castanha do Pará e nozes. Martinazo Materiais de Construção, aqui é mais fácil negociar. As grandes marcas de revestimento e acabamento você encontra aqui. Pisos laminados e vinílicos com maior conforto térmico. Barbearia Fio de Bigode, com cortes e cabelos masculinos, barba e muito mais. Atenção, cuide da sua aparência. Agende agora mesmo seu horário pelo fone 99992-8993. Grilos Beer, em Lagoa Vermelha. Grilos Beer, na Avenida Nível Castelano, no centro, com todos os tipos de bebidas geladas, destilados, gelo, energético e muito mais. Aberto diariamente. Fone 999347266. Ótica Topázio, nossos olhos são essenciais. Consulte seu oftalmologista de confiança e venha fazer seus óculos de forma correta, com lentes japonesas e alta qualidade visual. O mesmo técnico responsável há 19 anos. Ótica Topázio, qualidade e honestidade. Fonseca Pesca e Cutelaria, fabricando artesanalmente facas, restaurações de cabos e lâminas, além de afiações de facas e tesouras. E não esqueça, antes de ir pescar, passe na Fonseca Pesca e Cutelaria, na Avenida Benjamin Constante 950. Lavagem do Dudu. Quer tratamento especial para o seu carro ou caminhonete? Vem pra Lavagem do Dudu. Produtos de qualidade é na Lavagem do Dudu, na entrada do bairro Nossa Senhora Consoladora. Fone 99713-4850. Elo Calçados, conforto e bom preço é na Elo Calçados. Coleção infantil, masculina e feminina. E ainda tem tênis com sola antiviral para proteger da Covid-19. Compre na Elo e concorra ao salário mínimo. Multilagoa, tudo para a limpeza e higiene da sua casa, comércio e indústria. São produtos de qualidade com preços especiais. Na Benjamin Constant, fone 3358-5710. Daniel Películas. Sua película está marrom, roxa ou com bolhas? Ela está vencida. No Daniel Películas você encontra películas especiais, automotivas e residenciais. Profissional experiente. Na Jorge Mugem 860, no bairro Gaúcha. Fone 99611-6006. Galera. Olá, uma excelente noite de terça-feira para você. É o Roda de Conversa que está começando depois do programa do nosso querido Alessandro Muliterno e o Prosa e Mate. Você sabe o que é stalking? Hoje nós vamos falar sobre esse e outros assuntos com o delegado do município de Lagoa Vermelha, delegado Falcão. Muito obrigada pela sua presença, delegado.
Boa noite, Silvana. Eu quem agradeço a oportunidade de debatermos e conversarmos um pouco sobre esse tema, que é novo e teve grandes mudanças nos últimos meses. E também com a representante da Abracrim do Distrito Federal, Carla Gerling. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela presença. Obrigada a você, Silvana. E obrigada ao delegado por estar participando com a gente aqui, porque esse é um assunto de suma importância, creio eu. Com certeza. E que bom que a gente que nós podemos nos reunir, né, de forma online para bater esse papo, trocar uma ideia e também levar informações até a galera que está nos assistindo. Lembrando que estamos ao vivo, então qualquer dúvida, sugestão, perguntas, fiquem à vontade, compartilhem para que esse vídeo e esses dados que vão ser trazidos hoje possam atingir ainda mais pessoas, tá bom? Então, Carla, fala pra gente sobre essa criminalização da perseguição do stalking. Bem, vamos lá. Eu vou na letra da lei, como geralmente faço, e eu vou explicando um pouco, tá? Vamos lá. Esse artigo foi inserido no 147A, no dia 31 de março agora, certo? E ele revogou tacitamente o artigo 65 do decreto 3.688, que é a Lei de Contravenções Penais. Não concordo muito com essa revogação, mas enfim, depois eu falo dele. O artigo 147A, na verdade, ele já existia dentro do artigo 7º da Lei de Violência Doméstica, da Lei Maria da Penha, como todas as pessoas, a maioria conhece, né? Dentro do artigo 7º, já estávamos inseridos esse tipo de conduta como violência doméstica, porém não como crime, certo? Então, agora, o artigo 147A, ele traz vários tipos penais, que são assim, a gente chama de tipo penal, mas são atos que a pessoa pratica para cometer esse crime. E uma coisa importante, Silvano, de lembrar, esse rol, esses atos que eu vou falar agora, eles são exemplificativos, ok? O crime, ele pode acontecer de uma outra forma, certo? Vamos lá. Perseguir alguém reiteradamente, não pode ser só uma vez, tem que ser reiteradamente, e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera na liberdade ou privacidade. A pena do simples, né, no caso, é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, ele ainda é um crime de menor potencial ofensivo. Ele vai acabar indo para os juizados especiais. Ou juizados de violência doméstica, quando o crime for em relação à violência doméstica em si, ou nos juizados especiais criminais, se for sem esse vínculo, né, de família. Vamos lá, a pena, ela é aumentada de metade, e não é até a metade. Tem que ver que o artigo foi bem exclusivo em falar. E a pena é aumentada de metade, se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma. Essa arma, ela pode ser tanto arma branca quanto revólver, enfim. Pode ser qualquer arma que vai ter esse aumento, essa causa de aumento, tá bom? E outra coisa importante que as pessoas precisam saber. Esse tipo de crime, ele só é processado, ele só é investigado, que depois o delegado vai nos ensinar isso, mediante representação. Quer dizer o quê? Denuncie, que é exatamente o que eu sempre falo, denuncie. Não deixe, por favor, que as coisas piorem, que chegue a um feminicídio, que chegue a um homicídio, porque, infelizmente, assim, esses perseguidores, vamos colocar assim, eles não têm limites. Eles vão indo devagar e se você deixar, se você não tomar alguma providência, você vai acabar sendo vítima de um crime pior. A Maria da Penha, ela é um crime, né? Quem fazer Maria da Penha, não é mesmo, Carla? Não, na verdade, o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela é um procedimento especial, tá? Porque os crimes estão dentro do Código Penal.
Na Lei Maria da Penha, o único crime que tem dentro da lei é o crime de desobediência, no caso da medida protetiva, certo? Então, assim, ó, a Maria da Penha, ela é um procedimento especializado para quê? Para que se proteja a mulher. Porque a nossa Constituição Federal, ela fala que nós temos que proteger, vamos colocar assim, as pessoas mais frágeis, né? Tanto que a gente tem o idoso, a gente tem a criança e o adolescente, né? Que a gente tem um código próprio para eles, e nós temos a Lei Maria da Penha, que ela é uma forma de coibir, né? Uma tentativa de coibir essa violência doméstica. E a gente sabe, né, delegado Falcão, que a Maria da Penha são atendimentos diários realizados na delegacia, não é mesmo? Exato. Silvana, o número de ocorrências de Maria da Penha, ela supera qualquer outro tipo de delito. Porque, como bem a doutora Carla falou, a Maria da Penha, a Lei 11.340, ela não criou crime. Ela criou formas de violência generalizada contra a mulher. Depois de algum tempo, percebeu-se uma lacuna muito grande e aí se inseriu o descumprimento de medida protetiva. Até a criação desse tipo penal, alguns doutrinadores e alguns juízes consideravam que o descumprimento era um crime de desobediência e outros consideravam que não era nada, que era fato atípico porque não existia punição na lei específica. Então, hoje, na delegacia de polícia, nós atendemos pela porta de entrada das ocorrências, que é a delegacia de pronto atendimento, dezenas de crimes semanais que envolvem um contexto de Maria da Penha, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alguns são crimes patrimoniais, outros sexuais, crimes morais contra a honra e a dignidade. Todos eles por ter a configuração de um ambiente doméstico, a mulher em um dos polos como vítima, e a relação de afeto, e aí você tendo um dos 5 tipos de violência, você aplica toda a garantia, toda a proteção da Lei Maria da Penha, que, como a doutora bem explicou, ela veio para reforçar um caráter de vulnerabilidade ao longo de milhares de anos de história em que o homem predominou na relação entre o casal, com o patrimonialismo, o patriarcalismo. E hoje a gente tenta equilibrar as relações através da interferência do Estado na relação privada entre homem e mulher. E os atendimentos, essas mulheres, como é que elas são recebidas na delegacia? Porque a gente sabe que muitas acabam até omitindo, não é mesmo, delegado? Demais. O número de casos recorrentes, por exemplo, quando uma vítima ela vem até a delegacia, ela já passou por várias etapas da violência. E é interessante falarmos, eu acredito que a doutora vai tocar com mais profundidade, o ciclo da violência, ele é bem sensível. Ele começa com o aumento da tensão no diálogo entre o casal, parte para uma violência geralmente psicológica, depois o agressor se arrepende, aí volta para o aumento da tensão com uma violência um pouco mais forte, até culminar com a morte da vítima, que é o ápice, é o cúmulo da violência. O que acontece na delegacia de polícia aqui em Lagoa Vermelha? Nós temos a delegacia de pronto atendimento, que recebe e acolhe a vítima. Recentemente, a delegada Alexandra, titular do órgão, ela inaugurou a Sala das Margaridas, que é um ambiente propício para acolher a mulher vítima, colher o seu depoimento, tomar as medidas protetivas, fazer os encaminhamentos, longe daquele cenário, longe daquela tensão que é um rol da delegacia. Depois que a vítima ela é acolhida no primeiro atendimento, a ocorrência vai até a minha delegacia, nós registramos o inquérito e a partir dali nós deflagramos todas as diligências, tanto investigativas quanto protetivas. E quando a vítima ela recorre à delegacia com a comunicação do descumprimento, o fato fica totalmente na delegacia de polícia e aí a gente começa outras ações, tanto para evitar que o agressor continue com a violência, quanto para tirá-lo do convívio entre aqueles que são ofendidos pelo seu comportamento. Mas, justamente... em resumo, nós temos na delegacia de pronto atendimento, nós temos uma Sala das Margaridas especializada no atendimento e na coleta do primeiro depoimento da vítima. Quando ela vem para a minha delegacia, da qual eu sou titular, nós temos um cartório especializado.
Esse cartório ele é de responsabilidade de uma policial feminina, a Ana Liese, uma policial extremamente competente, capacitada, que tem uma forma muito ágil e atenta de lidar com essas demandas. E a partir desse atendimento especializado, tanto na delegacia de atendimento quanto na nossa delegacia, a gente consegue dar um suporte mais específico e adequado para essas vítimas. O que faz toda a diferença, não é mesmo, Carla? Esse acolhimento a essas mulheres. Exatamente isso. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha, né, ela pede que esses atendimentos sejam feitos por mulheres, certo? Né, delegado? Porque as outras mulheres se sentem mais à vontade para conversar. Até porque, como o delegado falou, a partir do momento, quando ela cria coragem, né, para ir até a delegacia e para denunciar, ela já passou por todo o ciclo de violência, que nós falamos, inclusive, no último programa. Lembra, Silvânia? Uhum. Então, assim, o que começa que acontece? Com o afastamento, né, dos amigos, Exatamente. dos próprios familiares. Começa com o ela acaba ficando dos amigos, que é a sozinha. violência psicológica, aí vem aqueles elogios, né? Você tá feia, você tá gorda, isso para diminuir a tua autoestima, certo? A partir dali, aí vem uma violência verbal, daqui a pouco uma violência física, e até, como o doutor disse, culmina no feminicídio. Que, infelizmente, ano passado no Brasil, a gente bateu um recorde, foi assim, 5 mulheres morrendo por dia. E também, claro, que teve em função da pandemia, por quê? Porque as mulheres ficaram trancadas em casa com seus agressores. Então, houve várias medidas de enfrentamento, né? Que nem eu falei para você que o CNJ, ano passado, o que ele fez? Ele fez o programa X na mão, que você chegava na farmácia, tinha algumas farmácias que eram autorizadas, né? Que digamos, elas aderiram ao programa, e que se a mulher estivesse sofrendo violência, ela fazia um X vermelho na mão e mostrava para o atendente. Aí o atendente iria ligar para o 190, iria ligar para a polícia, enfim, para que essa mulher conseguisse denunciar. Porque tem muitos agressores que eles simplesmente trancam dentro de casa. Então, tu imagina durante a pandemia. Então, quer dizer, você já está sem amigos, tá? Muitas vezes, você não tem rede social sua. Porque o agressor, ele não deixa que você tenha uma rede social só sua. Ele geralmente quer a rede social do casal. Para quê? Para que ele fique te vigiando a cada passo que você der. Então, você fica enfraquecida. E, desculpa, muitas mulheres, se sentem culpadas por estar sendo agredidas. Justamente por conta da nossa criação, por conta desse patriarcalismo, esse machismo, né, impregnado que a gente tem, infelizmente, na sociedade até hoje. E não é só na sociedade brasileira, quando a gente sai um pouquinho, a gente vê que em outros países também tem. E, delegado, esse agressor, ele acaba sendo um grande manipulador também, né? Porque a gente percebe que quando acontecem situações de violência contra a mulher, que pode vir através de homens ou mulheres, né, que mantém uma relação, essa pessoa sempre é muito agradável, muito simpática, né, tem um bom papo, então eles são também grandes manipuladores. E isso faz com que, às vezes, as pessoas que estão ao redor daquele casal não percebam todo o sofrimento e o que ela vem vivenciando. E geralmente, Silvana, tem uma transferência da culpa. A doutora bem falou. A mulher ela se sente culpada porque durante anos a formação moral e psicológica foi para que ela seja uma boa mãe de família, uma boa mãe, uma boa cuidadora da casa. E qualquer problema que extrapole acaba uma carga negativa muito sobre os ombros da mulher. E na relação entre as pessoas que se envolvem com o casal, a mulher acaba se sentindo mais prejudicada em relação à insatisfação do marido, em relação à falha dos negócios dele. A carga emocional vem toda para casa e acaba sendo descontado nela.
E o agressor, quando está de frente do órgão policial, de frente da polícia, do delegado, é um discurso de justificativa, sabe, do ato de covardia. Porque eu sempre falei, e eu defendo isso com clareza, o homem que agride, e qualquer das violências à mulher, ele é um duplo covarde. Covarde porque ele agride alguém inferior e covarde porque ele não tem a hombridade de resolver os problemas através do diálogo e da abertura para a conversa. E quando chega para a gente fica com um nível de sensibilidade muito alta porque a vítima, durante muito tempo, ela foi revitimizada no atendimento policial. A lei, a doutora bem falou, ela prioriza o atendimento por mulheres porque acaba tendo uma simpatia muito maior. O homem, ele tem o seu modo de lidar com determinadas circunstâncias e a gente precisa reformular muitos conceitos para poder entender o que aquela pessoa, o que aquela mulher vem nos trazer. E essa visão, ela vem mudando. A Polícia Civil, mesmo no curso de formação, ela teve um módulo específico de vulneráveis e tratou bastante o atendimento da mulher. Hoje nós temos na Polícia Civil o Programa das Margaridas, nós temos aqui em Lagoa um grupo específico de defesa às mulheres, temos um programa da Prefeitura que cuida daquelas vítimas que não têm um local seguro para voltar. Então tudo isso mostra a preocupação e a rede de proteção que se forma para defender e para amparar essa vítima que, de certa maneira, é dependente, Silvana. Dependente financeiramente, dependente emocionalmente. Os filhos, às vezes, são utilizados como chantagem emocional para que a mulher não se desvincule da violência. E a falta de informação, às vezes, coloca ela como uma escrava. E muitas dessas mulheres saem só com a roupa do corpo, né, Carla? Em total desespero, buscando ajuda. Exatamente. E assim, é como eu disse, né, sobre o ciclo da violência. O que acontece? Quando eles chegam no seu grau máximo, que a mulher consegue fugir, ótimo, né? Ela consegue, assim, vou ser bem honesta, eu não sei de onde ela tira força para conseguir ir na delegacia, porque ela já está tão machucada, ela já está tão vulnerável, ela já está tão ofendida com aquilo, e ao mesmo tempo, como bem o doutor disse, ela também se sente culpada. E aí tem os filhos, e tem aquela velha história, tu vai sair de casa, você nunca mais vai ver seus filhos. Eu tenho um caso, inclusive, que depois do seu programa, eu até te mostrei a conversa, daquela mulher que teve que sair de Lagoa Vermelha por conta das agressões, e o ex-marido, pintou ela como um demônio, e os filhos, até hoje, que é a alienação parental, certo? Que daí também a gente entra um pouco do cível aí para falar de alienação parental, não querem mais ver a mãe. Só que eles não sabem da verdade, da realidade. Então, assim, aí ela fica, o que eu faço? Porque se eu voltar para aí, ele já falou que vai me matar. Como é que eu faço para ver meus filhos? Que nem entendem o meu lado, digamos assim, ela deve pensar, né, nessa situação. Exatamente, e como os filhos são pequenos, fica difícil você fazê-los compreender. Porque o que acontece? Esse manipulador, né, esse agressor, ele também coloca memórias falsas. Ele produz memórias falsas para os filhos. E depende da idade da criança, ela realmente acredita nisso. É igual a história do bicho-papão. Se tu assustar uma criança com um bicho-papão, ela vai ter medo do bicho-papão. Então, tudo depende de como é que esse agressor vai contar, vai falar para o filho sobre a mãe. E é muito difícil essa situação, né, Carla, delegado, Falcão, em relação dessa mulher, né, que a gente sabe da vulnerabilidade que ela já está, a força que tu comentou que elas têm que ter para poder chegar até a delegacia. Não é o caso de Lagoa Vermelha, mas tem alguns locais, algumas delegacias que a gente sabe que essas mulheres acabam não sendo bem recebidas e ainda elas têm que sentir o peso da sociedade as criticando e as julgando, não é mesmo, delegado? É o que a gente falou da cultura, né?
Durante anos, a gente teve a objetivação da mulher. Até o Código de 2002, o Código Civil de 2002, e, na verdade, até o início da lei do divórcio, a mulher, antes do casamento, ela era tida como incapaz. Ela precisava do aval do marido para realizar os atos civis. A lei do divórcio veio com uma evolução e o Código Civil de 2002 definitivamente aboliu essa ideia. Deu autonomia, deu capacidade. Só que, veja, de 2002 para cá a gente tem quanto tempo? 18, 19 anos. Então, é muito imaturo a legislação e o entendimento social sobre esse caso. A Lei Maria da Penha foi uma punição do Brasil, e aí nós temos que ser justos. O Brasil não criou voluntariamente uma lei de um Congresso que é praticamente homens. O Congresso e o Senado é praticamente dominado por homens que são machistas e têm a sua dominância nas suas relações entre os seus pares. O Brasil foi punido na Corte Internacional, foi obrigado a criar a lei, e aí criou uma lei sem crime. Aí você vê um nível de hipocrisia de um legislativo que não está preocupado. Ele queria apenas cumprir a obrigação internacional para não ser punido. De 2006 para cá, nós tivemos muitos avanços. Os casos começaram a chegar nos tribunais superiores, e aí, Carla, no berço do STJ e do STF, tivemos grandes discussões, inclusive questionamentos de inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. E aí nós tivemos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que veio chancelar e dizer: a lei é constitucional e deve proteger a mulher. E o homem não precisa da mesma proteção. E aí eu abro parêntese. O homem, a partir desse discurso, também pode ser vítima. Só não vão ser aplicadas as ferramentas da Lei Maria da Penha para ele. E eu exponho agora a vocês uma realidade que é perceptível em Lagoa Vermelha, e eu acredito que seja uma dinâmica nacional. A droga, ela é um fator muito impulsionador da violência. 90% das ocorrências, Silvana, que chegam até a delegacia, tem um contexto de uso de droga ou abuso de droga por parte, geralmente, do agressor. Geralmente é o agressor quem, através da drogadição, propulsiona ainda mais o seu aspecto violento, agressivo. E isso nos torna ainda mais preocupados, porque não basta a relação conflituosa. A droga, ela tira os controles morais, os freios inibitórios do agressor, que concomitante vai levar à morte da vítima. Então, a gente tem que agir em todos os lados, inclusive com essa preocupação de como dar um tratamento para que o agressor não se torne uma máquina de matar por causa do vício, por causa da recorrência da violência, da falta de apoio dos órgãos de saúde, policiais, da rede de proteção. Exatamente. Essa ainda é uma das penas, né? Uma das penalidades, vamos colocar assim, para o agressor, que ele participe de cursos e palestras, enfim. Aqui em Brasília isso funciona bem. Aí em Lagoa está funcionando essas palestras para os agressores depois que eles cometem os crimes? Sinceramente, eu venho acompanhado algumas decisões, Carla, da vara que cuida. Ela diz que, por não ter um programa municipal ou estadual à disposição dos agressores para que eles acabam deixando de lado essa aplicação específica, cursos, palestras. É de se pensar algo no futuro para que a gente chame as autoridades envolvidas para montar um cenário em que o agressor possa ser direcionado, até para que a gente possa entender um pouco mais a fundo, porque no calor da denúncia, no calor da ocorrência policial, mal se dá para conversar, né? O sentimento está muito à flor da pele, tanto de um quanto de outro. Tem a questão da prisão, da algemação da vítima, dos filhos. Então, isso é uma falha ainda, não se tem, e as decisões judiciais elas deixam bem claro, não estamos encaminhando porque não temos esse programa específico. Não tem um programa específico, e eu acho isso, assim, eu creio que essa é a parte mais importante, né, da legislação. Por quê? Porque você acaba, vamos lá, e essa mulher se separa desse homem, ele vai namorar novamente, ele vai casar novamente, e o que vai acontecer? Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, ele vai continuar dentro do mesmo ciclo, porque é o padrão de vida dele. Porque, como eu disse para a Silvana no último programa,
Infelizmente, nós mulheres, até hoje, somos vistas como objetos. Tanto que, até a forma de você apresentar o seu marido, você apresenta, esse é meu esposo, certo? E o marido, quando vai apresentar a esposa, ele fala como? Não, essa é minha mulher. Então, até esta fala, a gente tem que tomar cuidado. Porque o quê? Isso proporciona o quê? Que a mulher realmente, ela é uma propriedade. E enquanto os homens não compreenderem que nós não somos propriedade de ninguém, isso vai continuar. Infelizmente, vai. Então, é por isso que eu acho importante. Sim, podemos verificar o que nós podemos fazer, inclusive junto à rádio, junto a vocês, como o Abracrim, para, de repente, a gente conseguir fazer algum tipo de programa para que se reabilitem, né, essas pessoas que foram condenadas. E é necessário, porque a gente sabe que as mulheres vão precisar de um trabalho intensivo com psicólogos, psiquiatra, muitas ficam em tratamento por um longo tempo, até voltar, né, à sua normalidade. Então, nada mais justo que esses homens também, ou essas mulheres que agridem mulheres, sejam encaminhados para, entre aspas, uma reabilitação, para que eles compreendam que eles estão errados. Porque muitos deles acabam, às vezes, até indo, né, pagando a sua pena e continuam acreditando que estavam certos. Eu bati nela porque ela mereceu, ela me provocou. Não muda a ideologia, né, o pensamento, e ele vai continuar fazendo esse ciclo com outras mulheres, como tu citaste anteriormente, Carla. Exatamente. E é interessante ter um dado bem preocupante que algumas ocorrências trazem. A mulher, ela dá o relato de que é casada com a pessoa, com o agressor, há 50 anos, e há 50 anos ela sofre violência, ameaça, agressões. E aí o primeiro freio são os filhos, depois a família e depois o tempo. É porque ele já é assim, ele nunca vai mudar, e acaba a mulher se submetendo, se subjugando como um castigo, que ela não consegue se livrar. E quando vem até a delegacia e você ouve o relato de que ela sofre isso há 50 anos, você começa a se questionar como isso é permitido em uma sociedade que se diz pluralista, que se diz igualitária. Uma pessoa sofre por 50 anos uma punição, um castigo, violência física, psicológica, sexual, e só depois que ela cria coragem é que isso vem à tona. Eu ouço muito um ditado, isso muito lá no Nordeste: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas isso é brasileiro. Eu digo muito aqui, mete sim, mete a colher, mete tudo que você tem, porque através de uma denúncia de um vizinho, você consegue levar até aquela casa, até aquela residência, uma unidade policial, você consegue ir com a delegacia inteira para fazer uma verificação. Né? Salvar uma vida que, não tenha dúvida, se ela continuar sobrevivendo, ela vai estar subjugada, como um escravo, como uma pessoa que não tem dominação própria. E quando não, isso vai refletir nos filhos, então você já vai ter uma que poderão seguir o mesmo ciclo, não é mesmo, delegado? Com certeza. Exatamente. Porque é o seu exemplo, é o exemplo de casal, é o exemplo de vida. Ah, não, mas meus pais eram assim também, qual que é a diferença? Porque os filhos são o nosso exemplo, eles não seguem exatamente o que a gente fala, eles seguem o que a gente faz. Então, assim, delegado, e realmente, eu tive uma cliente, até já contei para a Silvana sobre isso, foi em 2017 para 2018, ela sofria há 27 anos, tá? Os filhos dela já eram grandes e tudo mais. Ela criou coragem em um determinado momento da vida dela e falou: chega, não quero mais. Aí ela veio até nós. Nós conseguimos fazer um pedido de medida protetiva no plantão, porque era final de semana, não, mentira, era recesso de final de ano. Aí conseguimos um mês de medida protetiva. Só que dentro desse mês, vem aquela história do romance novamente, né, da lua de mel, como a gente chama. Porque o agressor, ele vai indo, até que ele vê que ela não aguenta mais. Aí quando ela não aguenta mais, e ele ainda não quer se desfazer dela, ele volta lá para a condição anterior, que é a condição do namoro, né?
Aí, claro, a mulher fala assim, não, foi só essa Ele vez. vai mudar. Vai mudar, ele tá mudando, ele tá se esforçando para mudar. Eu também preciso ajudá-lo. Aí, o que aconteceu com essa minha cliente? O marido esperou 2 dias do vencimento da protetiva, conversou com os filhos, dizendo que ele tinha uma reunião com a mãe, que eles iam tratar, enfim, do divórcio, da partilha e tudo mais, e que era para os filhos saírem de casa, que eles precisavam conversar sobre aquilo. Os filhos saíram de casa, ele matou ela com 7 facadas em cima da cama. Então, e assim, isso a gente vê que acontece todos os dias. Todos os dias. Eu estava lendo mais cedo, assim, me preparando para isso, e até tinha uma tabela, assim, olha, 80%, 85, 87, uma coisa assim, dos feminicídios são, que, aliás, eles ocorrem dentro da casa, dentro da residência da vítima. Geralmente é assim que funciona e, infelizmente, por conta da pandemia, os dados estão aumentando cada vez mais. Claro que eu acredito que as pessoas agora também são mais abertas para falar, temos vários canais, né, de denúncia e tudo mais, mas ainda nós temos muito que caminhar. Porque as mulheres nem sabem que tem esse direito. Elas nem sabem que, para elas, violência é quando o cara dá um soco na cara delas. Não, a violência já começou lá atrás. A violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, como o doutor falou. Então, nós temos a obrigação, sabe? Eu me sinto como advogada criminalista e, enfim, participante da Abracrim Mulher, que a gente precisa cada vez mais orientar, não só a mulher, o homem também, para que ele se dê conta de que, assim, para ele parar para pensar e falar assim, opa, eu nem sabia que isso era violência. Porque isso já aconteceu aqui durante uma palestra que nós tivemos da OAB, aqui no DF, e a gente chama, obviamente, convida todos. E no final veio uns 2 ou 3 falando, olha, foi perfeito, como eu gostei da palestra de vocês, porque teve muitas coisas que eu não sabia. Eu não sabia que era violência doméstica, era assim. Então, às vezes, a pessoa também, né? Como eu disse, ele foi criado daquela forma. Então, para ele, aquilo é o certo, é o correto. É assim que se faz, é assim que se leva um casamento. E não é. Isso e em relação à criminalização do stalking, que a gente começou o programa falando sobre isso, para esclarecer um pouco mais, né? Então, quais seriam os desafios que a gente tem em relação a esse assunto? Para reconhecer, né? Porque é uma perseguição, seja na rua, seja mandando presentinho sem a pessoa querer todos os dias, mandando recadinho, manda recado para fulana, para ciclano, e isso vale independente de gênero e do tipo de relação, mas tem que ser uma relação íntima, amorosa? Não. Exatamente isso, desculpa, eu pulei essa parte quando eu estava falando do crime de stalking, eu gosto tanto da violência doméstica, assim, de falar sobre a violência que acaba passando. Mas, enfim, o crime de stalking, ele pode ser cometido por qualquer pessoa, contra qualquer pessoa. Não é necessariamente, e no caso mulher, não é necessariamente no vínculo da violência doméstica. Ele pode não ter vínculo nenhum com você. Então, assim, os casos que a gente vê, assim, nos anos 90, isso foi bem visto, assim, em filmes, né, em séries e tudo mais. Tem o nome de um filme que agora eu esqueci. Quando a paixão platônica é só de um lado e vira perseguição. Exatamente, e a pessoa acha de todas as formas que ela vai ser correspondida uma hora, né? Ou é isso, que é assim, né, isso é coisa de perseguidores mesmo. Isso pode acontecer também via internet, né? Porque hoje em dia, com as redes sociais, fica muito mais fácil você verificar a vida dos outros, né? Saber onde está, saber... Então, pro stalkeador, pro perseguidor, né?
essa é uma janela bem aberta, assim, não, ela tirou foto em tal lugar, como, que nem, por exemplo, Lagoa, que é uma cidade pequena, fica fácil de identificar os lugares. Vou passar 20 vezes na frente do lugar, olhando, intimidando, etc. E eu queria perguntar para o doutor sobre, porque assim, é uma dúvida minha, né? Como é que a gente faz para comprovar o crime de stalking? É muito, muito boa pergunta, Carla. Veja só, uma das nossas maiores dificuldades é atuar no cenário probatório. Uma vez que o direito penal, ele é o dever de provar é do acusador, então a vítima, além de ser vítima, ela tem que trazer provas. E aí é uma orientação recorrente, eu sempre trato desse assunto no sentido de, se você está se sentindo vítima, se você tem essa alegação da vitimização, a primeira coisa é ter consciência clara do agressor, identificar o agressor e a partir daí começar a mapear esse comportamento. O crime de perseguição, eu considero ele um pouco mais técnico do que o de perturbação da lei de contravenção, porque ele era muito vago, era genérico. Hoje a gente tem formas, por exemplo, se a mulher ela recebe mensagens por redes sociais, mensagem, me dá uma chance, vamos sair, eu gostaria de ter uma oportunidade. E aí, se vocês perceberam, acho que o pessoal já sabe que o WhatsApp, ele tá com uma funcionalidade nova de apagar as mensagens em 7 dias. Então você habilita isso e ele vai sumir. A minha primeira orientação é, preserve essa conversação. Print e mais. Tem 2 ferramentas muito úteis, doutora Carla, que a vítima pode fazer. Ela pode ir num cartório, ela pode fazer uma ata notarial, e ali vai ter uma preservação. Ela pode também fazer a exportação da conversa e salvar aquele arquivo. E a terceira ação é procurar a delegacia de polícia. O policial ele vai fazer uma certidão de inteiro teor, e a partir daí, todo elemento de prova vai ser preservado. Se o agressor apagar, excluir a conta, deletar o perfil, nós já temos 3 mecanismos de salvaguarda. O que a vítima fez, ela procurou um cartório, fez ata notarial e procurou a delegacia para fazer a certidão de inteiro teor. Isso redes sociais. Copie a URL, copie o perfil, copie e printe toda a conversa de forma organizada. Existe uma ferramenta chamada, tem várias na internet, que você consegue copiar integralmente aquela página naquele momento, porque daí você preserva integralmente os elementos do site, para não ter nenhuma alegação que aquilo foi montado, forjado. Sim. A doutora falou bem, o cidadão que fica várias vezes por dia rodando trabalho, anote todas as horas que ele passou. No momento que ele passar, veja quem é que está do seu lado para comprovar testemunhalmente. E aí, com base nesse formulário, nesse histórico e das testemunhas, nós teremos um subsídio muito grande para convencer o Poder Judiciário que, de fato, aquela pessoa está indo além da sua liberdade de locomoção. Porque nós tivemos um caso típico aqui, que a pessoa tinha uma medida protetiva contra si, mas ela alegou o seguinte argumento: é a minha rota de trabalho. Obrigatoriamente eu tenho que passar por lá. Só que não, eu moro em Lagoa há 7 meses, eu sei que tem várias formas de chegar no mesmo lugar. E aí foi uma orientação e um pedido de boa-fé. A proposta foi essa: olha, me mostra a sua boa-fé e a partir de hoje não use mais essa rota. A partir disso você vai comprovar que não era dolo de perseguir, de incomodar. E aí foi feito um acordo com o advogado, reduziu-se a termo e ele se comprometeu a não passar mais naquele período e naquele horário, que era justamente entrada e saída da vítima do trabalho. E passou a usar outra rota. Então, o direito de liberdade, ele confronta quando isso se torna uma perturbação, uma intransigência, uma limitação, como a própria lei diz, né, da esfera de liberdade, de comunicação. A pessoa não pode ir no mercado que tem o agressor na esquina. Aí ele vai falar: eu estou aqui sempre. A pessoa não pode ir em determinado local que ele vai estar presente. Eu sempre estava ali, vírgula.
desde que isso não seja num contexto agora da perseguição. Então, é muito importante que a vítima tenha essa visão. Eu preciso provar, porque nós estamos falando de direito penal. Por outro lado, nós estamos começando a desenvolver ferramentas para que a vítima consiga ter esse suporte. Uma ata notarial no cartório, a preservação de dados, ir até a delegacia para fazer uma certidão. Tudo isso são medidas, Carla, e Silvana, que nos ajudam muito na hora de dar assistência à vítima. Porque uma ação e uma atuação policial que demoraria meses juntando provas, em semanas nós terminamos, ouvimos o acusado, fizemos o interrogatório, encaminhamos para o judiciário e ali o processo já está bem estabelecido. E depois que vai ser decidido quanto tempo, qual a pena, o que vai acontecer com esse acusado. O que acontece? Como eu coloquei anteriormente, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer o quê? Ele vai para os juizados especiais. Bem, vamos lá. Se não for no ambiente, né, de violência doméstica, vai para o juizado especial criminal, onde aplica-se a Lei 9.099, que os princípios dela são a oralidade, serenidade. Então, o que acontece? Ali, como a pena é pequena, geralmente ela é transformada ou em 2 pecuniárias, ou uma pecuniária e uma prestação de serviço, né, na própria transação penal ali. Os crimes que são feitos dentro do contexto da violência doméstica, tá? Nós já temos uma súmula aqui do STF que não pode haver a suspensão ou a transação penal. Então, são fatos diferentes. E no caso de violência doméstica, como o doutor sabe, a palavra da vítima tem um grande peso, tem um grande valor. Porque esses crimes geralmente acontecem escondidos, né? O stalkeador ou o perseguidor, ele não vai fazer isso na frente de todo mundo. Ele te persegue justamente num horário que ele sabe dos seus horários, né? Porque ele investiga isso antes, e não vai ser num horário público na rua, né? Porque, a não ser que a pessoa seja meio doida. Mas se ele quiser realmente praticar o crime, ele vai fazer isso na surdina. Ele vai tentar fazer isso da forma mais discreta possível, que só você note. Delegado, Oi. E se agora está, né, ativo, essa criminalização, ela existe, mas e se alguma pessoa já tiver material o suficiente antes de ter sido aprovada essa lei e ser criminalização, ela é válida? Ou é só para acontecimentos posteriores a essa aprovação? Bem, é uma pergunta muito boa, Silvana. É uma pergunta técnica e que coloca um desafio. Pela literalidade do Código Penal, por ele trazer a palavra reiteradamente, considera-se como crime permanente. Então, se o agressor ele vinha com um comportamento e isso se manteve, nós temos o mesmo crime. Vai se aplicar agora a lei mais grave para ele. Se por acaso a vítima ela tinha um contexto de perturbação, que era uma contravenção, e agora nós temos a lei, nós vamos fazer essa migração, porque de fato não acabou o crime de perturbação, ele apenas foi incorporado pela nova lei, pelo novo tipo penal. A única coisa diferente é que a doutora pode considerar e pode me ajudar, na contravenção penal não era necessário a representação criminal, que nada mais é do que uma expressão formal de que a vítima quer que o processo seja dado andamento e que o inquérito seja instaurado. Na contravenção não era necessário, como não é necessário para qualquer contravenção penal. E agora com essa nova lei, e eu não concordo que a perseguição praticada no contexto de violência doméstica deva ser perseguida penalmente através da representação, isso foi uma falha, era para ter deixado uma exceção representação, menos no caso de Maria da Penha. Isso. A minha proposta de trabalho
os casos que nós tínhamos envolvendo violência doméstica e perturbação, eu vou fazer a adequação e vou tratá-la como perseguição independente. E aí vou convidar a vítima para fazer a representação criminal e não deixar nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de falha, para que no futuro isso seja derrubado lá no fórum, lá com o juízo, porque é importante a gente pensar também por esse aspecto de como encaixar na norma, na técnica, essa nova figura criminosa. O pessoal já está quase terminando aqui o nosso horário. Carla! Ai, sério? Passou tão rápido. É muito bom conversar com vocês e a gente poder aí exteriorizar para tantas pessoas, né, esse assunto que é tão importante, e como a Carla, como o delegado Falcão falaram, né, tantas dúvidas ainda existem. Quantos programas, quantos momentos, quantas conversas sobre, né, a Maria da Penha, e ainda existem muitas dúvidas, né, de todos os lados, de todas as pessoas. E como é bom a gente poder ter a oportunidade de vocês se disponibilizarem a estarem aqui podendo exemplificar, falar de uma forma que todos compreendam e que a gente possa aí salvar mais vidas. Porque ela é dela, né, Carlinha? É dela. Essa é a frase da Carla, eu adoro. Na verdade, eu furtei da doutora Marília Brambila. Foi ela que inventou a frase. Beijo pra ela. Ela é dela. E outra coisa, ciúmes não é amor. Ciúmes é posse. Então, para que as mulheres tenham bem noção disso, ciúme não é amor, ciúme é posse. E assim, Silvana, muito obrigado. Obrigada, Lagoa TV, por abrir as portas. Esse projeto, não sei se o doutor sabe, começou da conversa de duas amigas, eu e a Marina, que durante o lockdown do ano passado a gente ficava falando sobre a violência doméstica e tudo mais. A gente falou, quer saber, vamos fazer alguma coisa? Bora, não dá para ficar paradas. Então eu agradeço também a sua participação, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo é corrido, que o senhor tem muito trabalho aí, e eu fico feliz que a minha cidade tenha um delegado assim, tão competente e que também quer fazer a diferença, que também quer mudar. Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Delegado, obrigada. Eu sempre digo que o nosso trabalho tem que ir além da burocracia do Estado, e essa preocupação, a Marina, ela me falou também no ano passado que você estava desenvolvendo esse trabalho junto com a equipe, e eu me dispus, no momento que for necessário e que vocês precisarem da gente elevar esse tema, eu acredito que nós vamos ganhar muito com isso. Uma conversa de duas amigas gerou um programa. Uma roda de conversa, um bate-papo, pode gerar uma ação social enorme. Então, além de discutir futebol na mesa do bar, os homens devem discutir isso. Como melhorar o ambiente, como evitar a violência, como crescer enquanto ser humano, porque enquanto nós tivermos uma mulher sendo perseguida e agredida, nós temos, enquanto homens, um desafio enorme pela frente. Então, eu agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição, e a delegacia está de portas abertas para receber vocês, para que a gente converse, fale sobre o assunto e trace ações para o futuro. Pode deixar, quando eu voltar a Lagoa, para isso. Então aguarde o convite, né, Carla? O delegado vai ser intimado para as nossas rodas de conversa. Conversamos no Roda de hoje com ela, que é representante da Abracrim do Distrito Federal, doutora Carla Gelling, também o delegado do município de Lagoa Vermelha, delegado Falcão. Gratidão a todos vocês que acompanharam, e vamos continuar batendo esses papos, conversar, e como o delegado bem colocou, vamos normalizar esse tipo de conversa, né? Para que a gente possa ter uma sociedade melhor e realmente mais igualitária para todos. Beijos e até! Até mais. Obrigada. Tchau.